Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Professor Alexandre aqui com vocês para dar continuidade aos conteúdos da segunda série, né? Estamos trabalhando a filosofia política, né? Olha que maravilha! E para a gente seguir para nossa aula, pessoal, não esqueçam, né, de registrar sua presença, fazendo atividade obrigatória lá do Classroom, né? Anotando suas dúvidas, né? Seus questionamentos aí também durante a aula, para depois retirar essas dúvidas lá com o seu professor. Beleza, galera? Então vamos seguir aí para nossa aula, né? Nós estamos trabalhando hoje nossa terceira aula, né? Sobre os contratualistas, né? Os contratualistas. Já falamos do John Locke, né? O pai do liberalismo político. Falamos já do Thomas Hobbes, né? O Estado absolutista. E na aula de hoje iremos tratar sobre o Rousseau, né? Rousseau aqui, tá? Então, objetivos da nossa aula, tá? Primeiro objetivo aqui, compreender a noção de estado de natureza em Rousseau. Segundo, entender a relação entre a desigualdade e a sociedade. Quando surgiu a desigualdade? Como nós vimos já, né, no John Locke e no Hobbes, nós éramos iguais por natureza, né? Por que então não somos mais, né, iguais? Da onde surgiu essa desigualdade, segundo o Rousseau? Tá? E terceiro aí, apresentar o conceito de vontade geral, né? Talvez seja um dos principais conceitos aí dentro da filosofia do Rousseau, tá? Então, três objetivos principais, mas antes da gente seguir aí para ver esses objetivos, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou na aula anterior do Thomas Hobbes, né? Então, uma atividade aí já, né, pra gente lembrar ali, você rever suas anotações da aula passada, né? O que o Leviatã representa dentro da teoria política de Thomas Hobbes, né? O Leviatã, o que é o Leviatã dentro, né, da política do Thomas Hobbes, né? Retoma lá suas anotações, os conteúdos que nós vimos na nossa última aula, responde a questão, depois volta aqui para a gente corrigir.
Voltando aqui então, pessoal, nós vimos na aula passada, né, que uma das frases atribuídas a Hobbes justamente, né, o homem é o lobo do homem, né? Ou seja, por natureza, segundo a Hobbes, né, nós nos ameaçamos uns aos outros, né? No estado de natureza, sem existir, né, as leis, nós estávamos num estado de conflito constante, né, de guerra, segundo Hobbes. Por isso ele vai dizer que o Leviatã deve representar o Estado, ou seja, o Estado deve representar uma figura monstruosa, né, para justamente controlar, né, essa tendência egoísta das pessoas, né, de garantirem primeiro aquilo que é seu, né, e não pensam, portanto, nos outros, né, para controlar essa discórdia natural, né, foi necessário o Estado. Então, o Estado que o Hobbes vai defender, o Leviatã, é a representação do Estado absolutista. O poder político detém absoluto poder e controle sobre os indivíduos, tá? Podendo ser uma monarquia, um rei governando, um só manda, ou um parlamentarismo, né? Várias pessoas ali, né, decidindo, só que Hobbes ainda tem uma tendência a dizer que a monarquia é melhor, né? Porque um só manda fica mais centralizado ainda, tá? E esse Estado deveria garantir, né, ou seja, os indivíduos entregam sua liberdade para o Estado, para que em troca o Estado entregue o quê? Garanta, né? Garanta a paz, a segurança e a vida dos indivíduos que compõem o Estado, né, dos cidadãos, dos membros do Estado civil aí, tá? Então isso foi o que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje nós trabalharemos um outro autor que tem uma visão bem diferente da que o Hobbes apresenta, tá? Faz um contraponto aí. Também é um contratualista, também defende que a sociedade é uma coisa artificial, tá? Também defende que estávamos no estado de natureza e agora estamos no estado civil, só que argumenta de um jeito diferente do que o Hobbes argumenta, né? Que é justamente o Jean-Jacques Rousseau, né? Importante filósofo, famoso filósofo aí, né? O Rousseau, que não é um filósofo francês, né? Ele ficou famoso justamente por escrever em francês, né? E ser um dos idealizadores, né? Ou fundamentadores da Revolução Francesa, né? Só que Rousseau, na verdade, é suíço, né? Ele nasceu na Suíça, né? Em Genebra, só que morreu e viveu grande parte de sua vida na França, tá? Rousseau é um dos principais pensadores do iluminismo, né? O iluminismo já estudamos aqui na nossa aula de ética, né? Quando falamos do Kant, né? O iluminismo é justamente aquela tendência da filosofia que vai dizer que o ser humano deve buscar um conhecimento racional, científico, a sociedade progride, né? Justamente quando se guia pela razão, quando se ilumina, né, com a razão, tá? Também vai ser um precursor do romantismo, tá? O romantismo filosófico, né? Ou também o romantismo literário, que é justamente aquela retomada de beleza nas questões naturais, na natureza do ser humano, na própria, né, mãe natureza, né, a natureza em si, tá? Também vai ser o autor do Contratualismo, a sociedade artificial, formada por um contrato, e ele escreve duas obras principais, tá? Que é o Contrato Social e o Emílio, ou da Educação. E perceba que os dois livros do Rousseau, né, eles são publicados no mesmo ano. Por quê? Porque Rousseau, infelizmente, ele morreu antes da Revolução Francesa acontecer, tá? A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Rousseau morre aí cerca de 10 anos antes, tá? Só que ele já sabia que estava acontecendo um movimento na França que uma hora ou outra, né, ia derrubar a monarquia. A monarquia ia cair e o povo iria assumir o poder ali, tá? Então Rousseau escreve essas duas obras justamente para servir de manual, né, para os revolucionários, né? E é de fato o que aconteceu. Então Rousseau não estava presente, né, fisicamente na Revolução Francesa, mas ideologicamente sim, tá? Ideologicamente sim. Então Rousseau, ele vai defender um estado de natureza, né? Como o ser humano era antes da sociedade. Só que ele vai ter uma visão bem diferente do Hobbes, tá? De modo mais otimista do que o Hobbes, tá? Rousseau aponta que a natureza humana não é essencialmente egoísta. Esse egoísmo que imperava, né, nas ações do ser humano nessa natureza, Rousseau vai dizer, cara, não era assim. Isso você está sendo um preconceito, né, com a noção, né, do estado de natureza. Tá? Então como é que Rousseau vai explicar?
Rousseau explica através do conceito do bom selvagem. Tá? O bom selvagem. Né? Muito se fala do bom selvagem na filosofia do Rousseau. Eu coloquei ali entre aspas o bom, né? Porque quando Rousseau trabalha a ideia do bom selvagem, não é que o ser humano, na natureza, ele era bonzinho, né? Ele seguia o que nós hoje, né, acreditamos que é bom. Não é isso, né? Ele só vai dizer que, contrapondo com Hobbes, o ser humano não é essencialmente ruim ou egoísta. Ele tinha algumas virtudes, alguns valores, portanto, tá? Então, o bom selvagem é uma forma idealizada, né? Tanto Locke, quanto Hobbes, quanto Rousseau, não é que eles foram pesquisar várias culturas, né, e entraram, né, em tribos indígenas, aborígenes, para ver qual é a essência do ser humano. Não, né? Eles trabalham a natureza do ser humano, mas dentro de um escritório, né, idealizando, pensando como seria, tá? Então, a forma idealizada, né, que o Rousseau projeta do ser humano, buscando compreendê-lo em um estado pré-social, antes da sociedade, portanto, tá? E para Rousseau, antes de existir a sociedade, por natureza, o ser humano, tá, seria desprovido de moral. Desprovido de moral, ou seja, não tem como julgar que era bom ou ruim, era certo ou errado. Por quê? Porque nós éramos como qualquer outro animal na natureza. Você não julga, né, um leão que persegue uma gazela e mata a gazela, ou um lobo que persegue a lebre e mata a lebre, diz, né, esse leão é mau, esse lobo é mau. Não, ele é um animal que está seguindo os seus instintos, ele não tem moral, não tem noção do certo e errado. E assim era, né, o bom, e por isso entre aspas, né, o bom selvagem do Rousseau, desprovido de moral, tá? Nós éramos solitários, tá? Solitários não porque desconfiávamos uns dos outros, igual Hobbes diz, solitários porque nós éramos autossuficientes, né? Cada um bastava a si mesmo, né? Por isso não vivíamos em comunidade. Nós éramos extremamente livres, né, donos de si mesmo, e esse é o grande valor que nós perdemos, segundo Rousseau, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E nós praticávamos o que o Rousseau chama de piedade natural. Não era um estado de guerra, porque Rousseau vai dizer, né? Nós praticávamos a piedade natural. Nós não agredíamos uns aos outros, não nos agredíamos. Por quê? Porque nós sabemos o quanto é ruim, ou sabíamos o quanto é ruim sofrer uma lesão, ser agredido. Né? E se eu sei que dói ser agredido, eu não vou agredir o outro também, porque eu sei que eu vou estar provocando a dor no outro, né? Então essa ideia que existia no estado de natureza, segundo o Rousseau, né? Nós éramos desprovidos de moral, solitários, livres e não nos agredíamos porque tínhamos essa piedade natural, tá? Pontos bem importantes aí da filosofia do Rousseau. E o Rousseau ainda diz o seguinte sobre esse estado de natureza, né? Esses tempos de barbárie, a barbárie, porque não tinha leis, né? Esses tempos de barbárie foram a idade de ouro. A idade de ouro, tá? Não porque os homens estivessem unidos, mas porque estavam separados. Cada um, dizem, julgava-se o senhor de tudo. Pode ser que sim, mas ninguém conhecia e desejava senão o que estava sob a sua mão. Né? Ou seja, como cada ser humano era autossuficiente, cada um se sentia o rei, dono de tudo que existia. Só que cada um não desejava nada além do que estava usando, né? Do que estava à sua mão. Tá? Então não tinha esse sentimento de ganância também, né? Diz Rousseau. Então essa é a ideia aí do bom selvagem, né? Do ser humano estar na natureza para o Rousseau. Tá? Então, para fechar essa questão, um exercício aí, né? A respeito do bom selvagem idealizado por Rousseau, assinale a alternativa que condiz, né, correta aí sobre esse assunto. Letra A. No estado de natureza, o bom selvagem é autossuficiente e vive isolado, sobrevivendo com o que a natureza lhe provê, de acordo com suas necessidades inatas. Inatas é aquilo que já nasceu com a gente. Então, as necessidades que nós temos por natureza. Tá? Ou letra B. A felicidade original do bom selvagem se realiza no suor de seu trabalho, em sua propriedade, de onde retira o necessário para a sua sobrevivência. E aí, letra A ou letra B? Dá uma pensada aí, escolhe a alternativa correta, depois volta para corrigir.
Voltando aí então, pessoal, dentro desse conceito do bom selvagem para o Rousseau, né? A alternativa que mais condiz com esse conceito vai ser a alternativa A, né? Por que a letra A? Porque é justamente essa ideia, né, de que o bom selvagem do Rousseau era solitário, vivíamos isolados. Isolados por quê? Porque não éramos autossuficientes, né? Conseguimos ali sobreviver sozinhos, tá? Por que não a letra B? Porque a letra B trata da propriedade, né? Garantida pelo trabalho. Essa ideia é do John Locke e não do Rousseau, tá? E agora, sobre esse conceito da propriedade, vamos analisar um pouquinho como o Rousseau explica essa ideia aí, tá? A criação da sociedade civil. Éramos bons, né? Solitários e tudo mais. Não estamos mais nesse estado de natureza. Por quê? Rousseau vai dizer, porque nós nos corrompemos. Nos corrompemos, tá? A sociedade, né, corrompeu a sociedade. Quando a sociedade foi criada, é porque o ser humano foi corrompido, né? Essa bondade natural se perdeu, tá? Devido ao quê, segundo Rousseau? Devido à criação da propriedade. Não existia ideia de propriedade lá no Bom Selvagem, né? Cada um não desejava, né, nada além do que estava na própria mão. Então, não tinha essa ideia de propriedade, que algo é meu e ninguém mais pode tocar, ninguém mais pode mexer. Foi justamente quando se criou essa ideia da propriedade que nós entramos num estado de desigualdade, onde um vai ter mais posses do que outros, e dessa desigualdade surgiu o estado de guerra, que é o que o Hobbes diz que sempre existiu. Para Rousseau, não, foi só a partir da propriedade, tá? Então, olha aqui, ó. Então, nesse livro do Rousseau, né, Discurso sobre a origem e o fundamento, né, da desigualdade entre os homens. A criação da propriedade foi o primeiro passo na corrupção da humanidade. Olha só. O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil, tá? Ou seja, a primeira pessoa que cercou um pedacinho de terra ali, botou uma cerca e falou, isso aqui é meu, não é de mais ninguém, e se entrar aqui dentro, a gente vai sair na porrada porque é meu e não quero que mexa. A outra pessoa, né, acreditou nisso, acreditou que de fato aquilo era dele, foi lá, cercou um outro pedaço de terra, maior ainda, né, falou isso aqui é meu. O terceiro foi lá, também cercou, pegou um pedaço ainda maior, e assim foi até que, né, a propriedade foi escassa, pessoas ficaram sem essa propriedade, sem posses, portanto. Tá? E sem posses, como essas pessoas poderiam sobreviver? Agora só invadindo, né, e tirando coisas das outras pessoas. Por isso que daí entrou o estado de guerra, segundo Rousseau. Éramos bons, se criou a propriedade, nos corrompemos, tá? E daí surgiu a sociedade civil. Daí as pessoas que, né, fixaram ali a cerca e disseram que aquela propriedade era deles, né, eles formaram a sociedade civil, né, onde criou, segundo Rousseau, uma falsa noção, né, de paz, segurança e justiça. Por quê? Para quem vai ser essa paz, a segurança e a justiça? Para aqueles que já garantiram a propriedade. Se eu já cerquei meu pedacinho de terra aqui, já tenho garantido que é meu, é claro que agora eu quero paz, que não quero que ninguém mexa. Claro que eu quero segurança, né? Claro que eu quero justiça, né? Que ninguém tire aqui agora que eu já tenho, né, mais do suficiente para sobreviver. Então, para Rousseau, nós nos corrompemos a partir dessa criação da propriedade, tá? Sobre essa ideia da propriedade, temos exercício aí também, né? Sobre a relação entre natureza humana e propriedade no pensamento do Rousseau. Cenário alternativa correta, entre A e B aí, ó. Letra A instauração da propriedade cria uma ruptura radical no homem consigo mesmo e de distanciamento da natureza. Ou letra B, o sentimento mais primitivo do homem que o leva a instituir a propriedade. É o reconhecimento da necessidade da propriedade para garantir a sua subsistência. Dá uma analisada aí no exercício, assinar a alternativa e depois a gente corrige.
Retornando aí com a nossa aula, pessoal, né? Dentre as duas alternativas sobre esse conceito, né, da propriedade, a natureza humana em Rousseau, né? A alternativa que mais se adequa a essa ideia é a alternativa A. Justamente porque, né, ela está colocando que foi a partir da criação da propriedade que nós nos desvirtuamos da nossa natureza. Essa natureza que era boa, solitária, autossuficiente, né, com a criação da propriedade, nós nos corrompemos, nos desvirtuamos, portanto, tá? Agora, Rousseau diz que nessa criação da sociedade civil, nós perdemos o principal valor que nós tínhamos do estado da natureza, que era o quê? A liberdade. O que é ser livre? Ser livre é determinar normas para si mesmo, criar as próprias leis. Qual lei você obedece, qual lei você segue, que foi você que escolheu? Essa é a questão que motiva Rousseau a trabalhar o contrato social. E ele vai dizer que nós já formamos a sociedade, né, para tentar controlar um pouco da discórdia que teve a partir da criação da propriedade, só que Rousseau vai defender que agora a gente precisa de um outro contrato. Precisamos fazer um outro acordo, né? O que ele chama de pacto social, para a gente retomar um pouco da nossa liberdade. Voltar a ser ao bom selvagem, né? Agora acaba com a propriedade, ninguém mais tem propriedade, e daí vamos começar de tudo de novo. Rousseau diz, não vai dar certo. Né? Uma vez que foi criada a propriedade, uma vez que a humanidade se corrompeu, já era, já nos corrompemos. O máximo que a gente pode fazer é tentar recuperar um pouco daquela liberdade que nós tínhamos. Tá? Então Rousseau diz o seguinte, ó, cada um de nós, né, fazemos um novo acordo, onde cada um de nós, em comum, cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. E recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quanto são os votos de uma assembleia. O que Rousseau está dizendo? Para a gente fazer um novo contrato, um novo acordo que não se baseie mais na ideia lá da monarquia absolutista, né, onde um representante de Deus está decidindo o que todo mundo tem que seguir. Não, mas que agora as próprias pessoas participem ativamente das decisões políticas para que se retomem um pouco da liberdade. Tá? Então é mais ou menos essa ideia aqui. Nós somos indivíduos. Quanto indivíduos, nós temos vontades individuais. Cada um tem sua própria vontade, cada um tem seu próprio desejo. Só que nós seguimos leis, segundo Rousseau, que não fomos nós que criamos, né? Ou que não, na época do Rousseau não tinha sido as pessoas que acordaram sobre aquilo, então essa liberdade essa vontade individual já não estava sendo seguida. Tá? Rousseau diz, para a gente recuperar um pouco dessa liberdade, dessa vontade, né? Que nós fazer aquilo que você tem vontade, nós devemos entregar essa vontade individual a um soberano. Esse soberano é o quê? Não é a minha vontade, esse soberano é a nossa vontade. É a sua, a minha, de todo mundo junto, né? E esse soberano agora vai representar a vontade de todos, portanto a vontade geral. E se a vontade geral determina uma lei, se a vontade geral cria uma lei, essa lei também é sua, também foi criada por você, porque foi criada pelo conjunto dos indivíduos, né? Um princípio democrático, portanto, tá? Então o poder político é a manifestação da vontade geral. Ao respeitar a lei, o cidadão estará obedecendo à vontade geral. E obedecendo à vontade geral, também estará obedecendo a si próprio. Então, portanto, a sua própria vontade. Então, ao obedecer à lei que eu ajudei a criar, eu também vou estar dando uma lei para mim mesmo, né? Junto com todas as pessoas. Portanto, eu estou recuperando um pouco da liberdade, né? Me determinando para mim o que eu devo fazer, portanto. Tá? Para fechar essa ideia do Rousseau, um último exercício também. Rousseau diz, o ser humano nasceu livre. E por toda parte encontra-se a ferros, ou seja, preso. Nasceu livre e agora está preso. Se crê senhor dos demais seres, sem deixar de ser tão escravo quanto eles. Nos julgamos, né, senhor de tudo aquilo que existe na natureza, mas somos tão escravos quanto eles. Tá? Explique a frase de Rousseau usando os conceitos da teoria política do Rousseau. Do que a gente viu aqui nessa aula, né? Como é que a gente pode explicar essa frase do Rousseau e como resolver essa perda da liberdade, né? Responde aí com suas palavras, depois volta para a gente corrigir.
Estamos de volta, então, pessoal, para corrigir esse nosso exercício, né? Claro que você, respondendo com suas palavras, a partir do que você entendeu, né, na nossa aula, tem várias maneiras de responder e estar certo, né? Mas uma possível resposta para esse exercício aí seria mais ou menos o seguinte, ó. Qual a ideia central que tinha que ter na tua resposta, então? Olha aí, ó. Para Rousseau, a humanidade era pacífica, né? Era um bom selvagem, não nos agredíamos uns aos outros, né? Até que alguns se apossaram do que era comum. Cercou o pedaço de terra, é meu e ninguém vai mexer. Criou a propriedade, portanto. Tornando-se senhores de outros homens e dando início à propriedade privada. Por esse motivo, um novo pacto, um novo contrato, tornou-se necessário para legitimar o poder. A solução proposta por Rousseau distingue-se das que antecederam por ter o conceito de soberania popular como elemento central. Diferente do que o Hobbes disse, portanto, né, era uma decisão mais conjunta e não totalmente absoluta, né? E isso vai representar o conceito do Rousseau, que é a vontade geral. A minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade, ao criar a lei, garante a nossa liberdade, portanto. Tá? Fechando nossa aula aí, então, galera, o que a gente viu é que o bom selvagem, sempre em aspas, né, o bom selvagem do Rousseau, é um ser que é desprovido de moral. Não é que ele é bonzinho, ele não tem moral, né? E a origem, portanto, da sociedade civil se origina com a criação da propriedade, né? A desigualdade entre as pessoas surgiu quando se houve início à propriedade. E para retomar um pouco, né, dessa igualdade natural, né, ou da liberdade natural, é necessária a vontade geral, tá? A vontade geral que é uma tentativa de retomar um pouquinho daquela liberdade que nós tínhamos enquanto ser natural, né, por natureza, mas acabamos perdendo, tá? Fechamos aqui então nossa aula sobre o Rousseau, fechamos nossas aulas, né, sobre os contratualistas, tá? E aqui a gente termina então parte do pensamento da filosofia política e daremos sequência a uma outra ideia na nossa próxima aula, portanto, tá? Muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui e fiquem bem.